Boa tarde a todos. É para mim uma imensa honra participar e abrir esse seminário Sandbox Regulatório da CVM. E, de partida, eu tenho que fazer um agradecimento muito especial à queridíssima amiga Thaís Marçal, advogada, coordenadora acadêmica da ESA do Rio de Janeiro, que é a grande produtora de eventos jurídicos do país e grande amálgama dos juristas publicistas. Consegue unir todo mundo, com seu sorriso fácil, com sua capacidade incrível de trabalho, de articulação e de produção de eventos. Esse seminário é o segundo proveniente de uma parceria entre a ESA do Rio de Janeiro, uma parceria firmada a partir do contato com a professora Thaís Marçal, e a Escola Superior do Ministério Público da União. Então, dou de partida muito boa tarde a todos, cumprimentando muito especialmente os nossos dois palestrantes, o doutor Henrique, que é diretor da CVM, e o doutor Leonardo, que é advogado, também palestrante, o debatedor Fabrício Dantas, advogado, procurador público e privado, procurador do Estado do Rio de Janeiro, a Ludmila Rocha Cunha, advogada, do Instituto, também uma das presidentes do Instituto Brasileiro de Segurança Jurídica, e mais uma vez minha querida amiga Thaís Marçal. Nós já temos mais de 50 pessoas na sala, e para não extrapolarmos no tempo previsto, eu passo desde já a palavra à pessoa mais importante da mesa, que é o dono de tudo, de toda a atividade regulatória, o doutor Henrique Machado, diretor da CVM, para que faça as suas considerações. O senhor tem a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite da escola, muito obrigado pelo convite da Thaís. De fato, é incrível a capacidade dela de trabalho, deixa todo mundo confortável e predisposto a aceitar todos os convites que ela faz a qualquer tempo, é quase impossível negar. Eu só nego mesmo quando eu falo, Thaís, eu não consigo contribuir com esse assunto. Infelizmente, eu acredito que as pessoas podem contribuir muito mais, vou estar presente para aprender. Aqui eu não sou dono aqui totalmente dessa instrução, tenho uma história para contar, e até para contar essa história eu preciso dizer logo de começo que a CVM é administrada por um colegiado, então as minhas opiniões aqui não são necessariamente as opiniões da CVM, mas eu nem pretendo estabelecer tantas opiniões pessoais. Acho que a minha abertura aqui é muito mais para falar um pouco do que é a nossa instrução de sandbox regulatório e a partir do que é a gente mais para frente, assim, poder debater, conversar, tirar dúvidas, né? Além de agradecer o convite e as pessoas que enviaram o convite, eu também tenho que agradecer as dezenas de pessoas que fazem parte do Laboratório de Inovação Financeira da CVM. Essa foi uma iniciativa da CVM de alguns anos, que tem surtido diversos frutos. Um deles é essa nossa instrução de sandbox regulatório. Nós temos vários grupos lá envolvendo representantes do poder público, da iniciativa privada, associações sem fins lucrativos, entidades internacionais, coordenação do Banco Interamericano, do BID. Esse laboratório de inovação financeira, ele é um exemplo, ele tem sido exportado para outros países da América do Sul, também para o México. Esse modelo funcionou tão bem aqui que o Banco Interamericano tem patrocinado outras experiências desse tipo, porque tem sido um local para produzir novas ideias, novos conteúdos que ajudam a estabelecer políticas públicas. Temos o foco lá em economia sustentável, em defesas de políticas socioambientais e também inclusão financeira, inovação tecnológica, educação financeira. A adesão é maciça e esse trabalho que chegou ao seu fim com a instrução 626 é fruto de muitas mãos. Nossa primeira minuta, quando a gente discutiu isso para colocar em audiência pública, foi fruto de um trabalho bastante extenso desse laboratório, produziu um documento muito importante, que são premissas para a criação de um sandbox regulatório. Depois, inclusive, se a Escola do Ministério Público quiser, eu encaminho para vocês, para que vocês possam passar para os alunos, junto com essa gravação, eu acho que é importante.
Mas dito isso, vamos aqui falar da nossa própria, da nossa instrução efetivamente, né? Assim, a ideia do sandbox, dessa caixinha de areia regulatória, é criar um ambiente regulatório experimental, esse é o nome do decreto 9319, em que você concede autorizações temporárias, descontos regulatórios temporários para pessoas jurídicas, para que elas possam testar assim, modelos de negócio inovadores. E como é da CVM, a gente só poderia fazer isso nas atividades regulamentadas no mercado de valores imobiliários. Já havia uma estratégia brasileira, nacional, de transformação digital, e essa a criação do Sandbox vai em linha com essa mesma estratégia. E a ideia é fomentar a inovação no mercado financeiro e de capitais, modulando exigências regulatórias e, em contrapartida, aumentando salvaguardas. Eu vou mostrar um pouquinho como é que a gente consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O sandbox regulatório, ele se baseia em experiências internacionais, mas em todas elas, o que se imaginava em contrapartida é, primeiro, ganha o regulador, porque a partir do monitoramento constante das pessoas jurídicas que participam do sandbox regulatório, ele aprende muito mais sobre o mercado e ganha também o próprio mercado e os seus participantes, os investidores, os seus clientes. É um fomento à inovação, um estímulo à competição entre prestadores de serviços e fornecedores de produtos. Ele pode promover a inclusão financeira mediante o lançamento de novos produtos menos custosos e mais acessíveis. Esse é um dos nossos requisitos para aceitar propostas de participantes do sandbox regulatório. E ele também reduz incertezas, porque é muito comum que novos participantes tentem inovar sem a garantia de que aquela inovação viola ou não uma determinada regra atinente ao mercado. Quando ele se predispõe a testar o seu novo produto dentro de um ambiente em que ele conversa com o regulador e obtém previamente as licenças necessárias, ele com isso se torna muito mais seguro para desenvolver o seu negócio e, mais do que isso, patrocinadores, investidores se sentem mais confortáveis em participar daquela empreitada. Então, a participação também no sandbox regulatório faz com que essas pessoas jurídicas consigam, inclusive, levar o seu modelo de negócio para grandes investidores e conseguir capital para transformar aquela ideia numa ideia efetivamente vencedora. Um outro benefício do sandbox regulatório é a redução do tempo de maturação de projetos assim. Ao ao colocar em prática um modelo inovador de negócios dentro de um ambiente regulado e com a orientação do regulador e com as dispensas necessárias, ele consegue diminuir o tempo entre o projeto inicial e a sua efetiva colocação em produção. Aqui o nosso prazo é de 2 anos, e ao final consegue ter uma perspectiva de como é que ele transforma aquele projeto inovador em uma realidade de mercado. Bom, eu falei um pouco aqui do que a gente viu de experiência internacional. Talvez o que tenha mais influenciado o nosso trabalho foi a experiência do Reino Unido, lá do Financial Conduct Authority, da FCA, uma dos reguladores mesmo pioneiros em sandbox regulatório. Eles começaram isso em 2015. É interessante quando a gente sai e fala de alguma coisa que o mais antigo é 2015, né? Principalmente, às vezes, no poder público, a gente demora um pouco para colocar políticas em ação. Então, assim, esse caso pioneiro é de 2015, conduzido pela FCA. E o que eu acho que são assim, os melhores achados assim, para essa experiência da FCA? O que eles conseguiram demonstrar? Eles já têm assim, 5 rodadas de programas de sandbox regulatórios, vamos dizer assim. E o que eles perceberam é que realmente o acesso à orientação em temas regulatórios efetivamente reduziu o custo e o tempo de introdução de ideias inovadoras no mercado.
Por que isso é importante como paradigma? A gente precisava ter a certeza de que vale a pena criar um modelo tão fluido a fim de constituí-lo, até porque há riscos que a gente vai falar um pouco mais para frente. A experiência do Reino Unido mostrou que, de fato, 75% daqueles que participaram da experiência conseguiram efetivamente conduzir os seus testes de modelos inovadores. 90 desses aí, eles efetivamente completaram os testes e seguiram em frente lançando produtos novos no mercado. E 40% daqueles que participaram das experiências, aí eles têm tiveram 5 programas, esse é um relatório sobre os 2 primeiros programas, 40% dos que participaram dos 2 primeiros programas, eles conseguiram novos financiamentos devidos à exposição que eles tiveram ao participar de um programa regulado, um programa controlado de inovação financeira. Ou seja, também conseguiu colocar esses produtos em evidência. Por outro lado, e aqui já vale uma ressalva, nesses primeiros testes, o que se verificou é que a maioria dos casos não foi de novas tecnologias ou novos produtos, foi de novos usos para tecnologias pré-existentes. Talvez porque novos produtos, novas tecnologias pudessem alcançar outros modelos, outras formas de atuação, ou ainda se sentisse inseguros, mas o fato é que a maioria dos casos é de novas formas de utilização de tecnologias pré-existentes. A gente, no nosso trabalho, também viu, a gente cita o modelo de Singapura, o modelo da Austrália, do México, Hong Kong, e aqui todos eles novamente com a participação dos nossos colegas do Laboratório de Inovação Financeira. O que eu teria assim, de mais importante da nossa instrução para dividir aqui? Primeiro, a gente precisava definir o que era um modelo de negócio inovador, a fim de selecionar as propostas. E a gente começa dizendo que, para fins da nossa instrução, o modelo de negócio inovador é aquele que utiliza a tecnologia inovadora ou faça uso inovador de tecnologia, ou que desenvolva produtos ou serviços com arranjo diverso. E já coloca aqui o objetivo dessa tecnologia inovadora ou do uso inovador da tecnologia é promover ganhos de eficiência e redução de custos e ampliação do acesso do público em geral. Ou seja, a ideia não é criar esse desconto regulatório para novos mecanismos que não contribuam com ganhos de eficiência e redução de custos e inclusão financeira. Não é simplesmente um caminho mais curto para qualquer proposta. Elas precisam efetivamente alcançar essas finalidades que estão totalmente em linha com os objetivos da CVM. Além disso, um outro ponto importante é todo o processo de admissão de participantes. Por quê? A concessão de benefícios regulatórios é, de certa forma, a concessão de uma vantagem concorrencial para um determinado participante, ou alguns determinados participantes. Não é possível você fazer o sandbox regulatório com todos aqueles que quiserem. Há também alguns relatórios que mostram o tamanho dos custos incluídos em estabelecer um ambiente regulatório experimental. Há enormes custos orçamentários de recursos humanos. Você precisa ter capacidade para deixar servidores monitorando constantemente cada um dos participantes. A depender do número de participantes, a gente teria um departamento inteiro monitorando constantemente esses participantes. Há um enorme custo. Então, porque é tão custoso assim, você precisa selecionar os participantes, e porque isso pode, ao fim, representar uma vantagem competitiva, era importante que a constituição do sandbox regulatório trouxesse de maneira transparente, pública, prévia e impessoal o seu processo de admissão de participantes. Se no caso da CVM, a CVM periodicamente vai comunicar na sua página e na rede mundial de computadores o início de um processo de admissão para estabelecer um cronograma de recebimento e análise de propostas,
e, de outro lado, o critério de elegibilidade e o conteúdo exigido das propostas, a fim de que elas sejam selecionadas e priorizadas e depois eleitas para participar do programa. Já ali a gente vai indicar o número máximo de proponentes que poderão ser selecionados. Assim, a gente vai verificar a sua capacidade de conduzir o programa, tanto no aspecto humano quanto orçamentário, e definir antecipadamente qual é o máximo de proponentes. E pode, inclusive, esse aqui é um aspecto bastante interessante, dizer se o sandbox regulatório vai ser feito para uma determinada atividade, regulamentada pela CVM, ou mais de atividades, ou qualquer atividade regulamentada pela CVM. Isso é interessante. Alguns modelos que a gente viu no exterior, como, por exemplo, o de Singapura, ele previa exatamente qual era a atividade que se queria inovação financeira. Por exemplo, a gente quer inovações no mercado da intermediação financeira, em mercados organizados de negociação de valores imobiliários. Absolutamente específico. Então, as propostas seriam como tecnologias inovadoras ou usos inovadores de tecnologia para esse específico campo da atividade regulamentada. Esse tipo de proposta exigiria que você já soubesse de antemão onde estão as tecnologias inovadoras e se há interesse em produtos dessa linha. Por outro lado, você pode estabelecer um programa aberto em que você não define quais são as atividades ou define mais de uma atividade e espera para ver o que os participantes de mercado trazem de inovação. A gente preferiu aqui, no nosso programa, sair com uma proposta mais aberta, permitindo que a gente escolha uma ou mais atividades, quantas sejam, dependendo da nossa capacidade de prospectar, seja pelo Laboratório de Inovação Financeira ou qualquer outro meio, novos produtos, mas principalmente para permitir que o mercado traga, ele sim, os participantes, formas de inovar. A gente estabelece também critérios de elegibilidade, então, no nosso procedimento, assim, há a fase de admissão, o processo de admissão, critérios públicos de elegibilidade. Então, é necessário que se encaixe no nosso conceito de modelo de negócio inovador, tem que demonstrar que tem capacidade técnica e financeira para desenvolver os produtos. A gente também proíbe que os administradores ou sócios dessas pessoas jurídicas estejam inabilitadas, tenham sido condenadas por crime falimentar, estejam por qualquer motivo impedidos de administrar seus bens, tenham tido alguma restrição em medidas de lavagem de dinheiro, e aqui punições também diversas de outros entes do sistema financeiro. Então, dado o risco desse modelo inovador e desse ambiente regulatório, a gente também afasta da participação todas essas pessoas. E também exige um mínimo de desenvolvimento tecnológico ali, com a capacidade para desenvolver mecanismos de proteção contra ataque cibernético, produção e guarda de registro, obedecendo a legislação em vigor, ou que vai entrar em vigor muito em breve, prevenção lavagem de dinheiro. E aí, na sequência, a nossa instrução passa por diversas etapas desse processo de admissão. Mas, para não tomar o tempo, ficar falando longamente do processo de admissão, eu acho que o segundo ponto, dois últimos pontos importantes para destacar nessa instrução, é aquilo que o colegiado da CVM vai usar para definir quem será aceito ou não. Então, depois de uma admissão, critérios de elegibilidade, uma seleção posterior dos projetos, uma priorização feita pela área técnica, então ela já leva para o colegiado a priorização com base nos princípios, e ao final a gente coloca publicamente quais são os critérios que vão nortear a escolha de um ou outro participante. E eu acho que a maior parte deles aqui é absolutamente evidente, o racional, o auto-evidenciável. O primeiro, novamente, o uso de tecnologia inovadora. Segundo, qual é o estágio de desenvolvimento do negócio? Assim, esse modelo, se participar do nosso programa, ele tem maior chance de efetivamente virar um novo produto? Qual é o tamanho do benefício esperado
para clientes e para os demais participantes de mercado? Qual é o potencial impacto de contribuir para a redução de custos no mercado de valores imobiliários? Traz inclusão financeira? E por que também a gente permitiu a hipótese de, em tese, estabelecer programas de sandbox com outros reguladores internacionais? A gente prevê também que, por último, mas não menos importante, né, last but not least, que esse modelo de negócio inovador tenha impactos primordialmente ou primariamente dentro do mercado de valores imobiliários brasileiros, em detrimento de outra jurisdição, sim, aqui também como critério de desempate nessa seleção. Por último, para fazer inclusive numa discussão aqui de direito público, o que o colegiado se debruçou foi sobre a forma de encerramento desse programa. E aí, com a forma de encerramento do programa, eu até vou encerrar aqui a minha participação. Por quê? Não faria sentido que se criasse um modelo de sandbox regulatório, essa caixinha de areia, para testar novos produtos, e esses novos produtos depois não conseguissem entrar no mercado. É uma preocupação logo na largada, porque esse produto ele só funciona porque parte da premissa que ele teve descontos regulatórios. Então, é muito provável que esse produto só continue funcionando se continuar tendo os mesmos descontos regulatórios. Isso significa dizer que, para além dos 2 anos de um programa de sandbox regulatório, você precisaria transformar aqueles descontos em uma realidade de mercado. Você deixar um participante que incorre em custos diversos, passa 1 ano, prorrogar por mais 1 ano, numa experiência com custos também para fornecer relatórios mais próximos, dando salvaguardas, com comunicação expressa de que é um modelo experimental e, ao final dos 2 anos, colocar sobre ele, novamente, toda a carga regulatória, assim, de certa forma, você joga fora o trabalho que você fez e se efetivamente se mostrou um projeto inovador, inclusivo, com redução de custos, com aumento de eficiência no mercado, isso é uma demonstração que, muito provavelmente, esse desconto regulatório que você deu para um participante deveria ser concedido para os demais participantes do mercado, a fim de que eles também possam oferecer produto tão inovador e tão positivo assim para o desenvolvimento. Então, a gente criou 4 formas aqui de encerrar um programa de sandbox regulatório. O primeiro, o mais evidente, acabou o prazo do programa, 1 ano, prorrogar por mais 1 ano, o programa vai ter que se encerrar. O outro é um pedido voluntário, o participante pode desistir, sentir que não consegue manter os custos, o produto, o serviço não se sustenta, não se mantém. A terceira hipótese é um cancelamento da CVM, ela percebe que as salvaguardas não foram respeitadas, a proteção do cliente não foi respeitada, não foi dado, por exemplo, transparência para os investidores que aquilo era um projeto experimental, ou no meio do caminho um participante foi condenado de qualquer forma e não é mais elegível, então pode ter aqui um cancelamento no meio do caminho pela própria CVM. E por último, o mais importante, é conceder um registro definitivo. Olha, aquilo que era experimental agora é um modelo de negócio aprovado, você tem um registro definitivo junto à CVM para continuar a exercer essa atividade agora de maneira perene, enquanto a CVM, inclusive, já avalia ou a alteração de suas normas ou a concessão de dispensas semelhantes para todos aqueles que quiserem obtê-las, mesmo fora de um programa de sandbox, um programa monitorado de inovação regulatória. Então, meus caros, a título de passar limpo aqui rapidamente aquilo que é o mais importante do nosso sandbox regulatório, o regulatório da CVM, é o que eu tinha para dividir com vocês, e a partir daqui a gente vai falando dos pontos específicos aqui que vocês julgarem mais relevante. Muito obrigado, doutor Henrique, pelos seus esclarecimentos iniciais, e obviamente nós voltaremos em breve a mais questões, e eu passo já a palavra ao doutor Leonardo Lobo para a sua exposição.
Muito obrigado, Carlos Vinícius. Eu queria agradecer à Escola Superior do Ministério Público da União, a ESA também, né? E como você já gastou todos os adjetivos, talvez não todos, porque não são suficientes para a Thaís, também agradecer à doutora Ludmila e ao doutor Fabrício de perderem um tempo para vir aqui debater conosco. Falar em segundo lugar numa apresentação sobre um tema é sempre muito difícil, né? Ainda mais quando o expositor anterior, o Henrique, foi tão claro, tão objetivo, e eu acho que assim, eu talvez possa contribuir pouco, talvez trazer aqui umas reflexões para nós pensarmos, colocar algumas considerações. Eu acho que o sandbox, eu acho que é uma ideia muito interessante. Eu confesso que quando eu comecei a ler sobre o assunto, lá atrás, o doutor Henrique mencionou aí a iniciativa da FCA, eu ficava olhando para aquilo e pensando, poxa, mas como é que é isso? Como é que vai funcionar? Como é que não vai funcionar? E vim acompanhando. Quando o Banco Central, a SUSEP e a CVM começaram a discutir esse assunto algum tempo atrás, olhando com muito interesse, e eu acho que é uma iniciativa muito positiva, né? Eu vou contar uma história aqui, se vocês me permitirem. Hoje, mais cedo, um amigo meu de colégio viu no LinkedIn que ia ter o evento, né? E ele não é da área jurídica, e me perguntou, pô, mas que diabo é esse negócio de sandbox? O que é isso? O que significa sandbox? Aí eu ainda brinquei com ele e falei o seguinte, falei, olha, é difícil para o advogado explicar alguma coisa em poucas palavras, né? Mas eu acabei falando com ele, eu contei para ele o seguinte, falei, olha, vou te explicar uma coisa, eu recentemente fiz aqui em casa, por causa da quarentena, um sandbox capilar. Eu comprei uma máquina de cortar o cabelo e decidi colocar o meu filho como o agente de teste, né, do sandbox. Então, levei para o box e comecei a testar a máquina lá num ambiente totalmente controlado de como seria o uso da máquina de cortar o cabelo. E depois que eu fiz as maiores barbaridades no cabelo dele, depois eu aprendi a mexer na máquina, vi como é que funcionava, o que tinha que fazer, e aí cortei o meu. Então, ele conseguiu entender dessa maneira que seria um ambiente de teste controlado para que outras pessoas não corram risco, né? Ou pelo menos, como o doutor Henrique colocou, com a máxima de salvaguardas possíveis. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que todo mundo aqui acho que já ouviu em algum momento aquela frase do Georges Ripert, né? Que quando o direito ignora a realidade se vinga ignorando o direito. E eu acho que o sandbox ele vem para tentar aproximar a realidade do direito, porque a inovação ela vai acontecer, a inovação está acontecendo. É um caminho sem volta. A gente vê discussões aqui no Brasil. Há pouco tempo atrás teve aquela discussão infindável, né, sobre o Uber, o que é Uber, o que não é Uber, como é que enquadra, como é que não enquadra. E eu acho que o sandbox é uma oportunidade que se tem de o agente regulador, né, no caso a CVM, ela está mais próxima do mercado, ela conseguir controlar exatamente o que está acontecendo, o que não está acontecendo, para adaptar a legislação, né, porque nós aqui nós temos na teoria, né, nós somos um país escandinavo, né, tudo aqui funciona, as mil maravilhas, nossas leis são rigorosas, mas na prática a gente sabe que não é exatamente assim, que a nossa realidade é uma realidade diferente. Então, eu trabalho com o mercado financeiro, com o mercado de capitais há algum tempo, e é muito importante também, de um tempo para cá, né, eu comecei cada vez mais a me envolver com a área de fintechs, com a área de startups em geral, e é muito interessante como o pensamento é completamente diferente, como vem oxigenar o nosso pensamento. E como é que é isso? Eu acho que uma das iniciativas, né, uma das vantagens do sandbox regulatório é justamente
você permitir que, de repente, pessoas que tivessem iniciativa, que tivessem ideias, que tivessem projetos inovadores, que não fossem desestimuladas de tentar buscar o desenvolvimento desses projetos. E isso era muito comum, e eu mesmo já passei por isso no passado, como advogado, né? Às vezes o sujeito chega com o sujeito chega com uma ideia, não, porque eu estou pensando em fazer assim, estou pensando em fazer assado. A primeira reação do advogado é dizer que não pode. Não pode, porque não enquadra aqui, não enquadra ali, se não enquadra aqui, não enquadra ali, não pode, não é proibido. E aí o cara sai de lá, né, sai do escritório com aquela ducha de água fria e acaba que não leva a ideia dele adiante, entendeu? Eu acho que a CVM aceitar dialogar, a CVM aceitar, de alguma forma, orientar num ambiente controlado, eu acho que é muito positivo para o mercado de capitais, para o mercado de valores imobiliários. Eu acho que o sandbox, ele realmente ele tem essa vantagem, né? Permitindo que essa inovação, que, como eu falei, é inevitável, a inovação que está acontecendo todos os dias, que ela aconteça de uma forma segura. E, agora, isso não é, evidentemente, dentro desse ambiente sandbox, isso não vai ser, evidentemente, uma carta branca, né? O proponente do negócio, do projeto de negócio inovador, ele tem que ter um projeto já, não é só um PowerPoint, né? Uma ideia na cabeça e um PowerPoint na mão, não é isso. Ele tem que ter, de fato, um estágio já mais desenvolvido. Eu acho que isso foi uma preocupação muito interessante que está na instrução 626, porque realmente eu acho que traz uma segurança muito maior, entendeu? E que é importante para o mercado como um todo, né? Para a rigidez do mercado. Porque... Então, pois eu tinha feito umas anotações aqui, acabei me perdendo. Mas então, o que acontece? Que é uma coisa importante também destacar, que o Sandbox, ele não é uma aceleradora de startups, ele não é uma incubadora de startups, né? Eu acho que existem estágios, existem entidades, existem instituições que fazem esse tipo de iniciativa. Eu acho que a CVM, inclusive, ela pode vir a trabalhar conjuntamente com aceleradoras, conjuntamente com outras entidades desse ecossistema de inovação, desse ecossistema de startups. Mas o objetivo do Sandbox não é acelerar empresas, é auxiliar empresas, né? Auxiliar projetos, nem empresas, mas auxiliar projetos, negócios inovadores a se desenvolver num ambiente seguro, num ambiente que permita efetivamente que eles venham a alcançar o mercado depois. Isso que o doutor Henrique comentou, que existe uma preocupação de, poxa, vamos lá, a gente passa 2 anos aqui trabalhando num projeto e monitorando o projeto e orientando e verificando até a possibilidade de mudança das normas regulamentares e chega lá na frente, esse projeto não chega no mercado, não é isso? Então, eu acho que essa preocupação também foi muito importante. Uma última, não última, né, mas uma das últimas coisas que eu queria falar também eu tenho, mas como tudo novo no direito, né, e 5 anos no direito é nada, então eu tenho algumas dúvidas, né? Eu acho que um pouco, o Sandbox, acho que ele é um pouco paradoxal também, é uma coisa que realmente eu não cheguei ainda a uma conclusão, às vezes eu pendo para um lado, às vezes eu pendo para o outro, às vezes eu leio um texto, às vezes eu leio alguma coisa e vou mudando de opinião, não é isso? Mas será que uma empresa, um negócio estimulado pelo Sandbox, né? Vamos dizer, monitorado pelo Sandbox, que passe por todo aquele processo rigoroso de admissão que a CVM propôs na instrução, que venha receber o monitoramento da CVM, o guidance, né, a orientação da CVM a respeito disso. Será que mas evidentemente, para alguns chegarem, como o doutor Henrique falou, não é todo mundo que vai entrar no projeto, né? Pelo menos nas fases, né, da inovação.
Existe um edital e são poucas vagas, porque senão, como ele falou, o custo é altíssimo. Mas vamos lá, e quem não entrou? É uma escolha, claro que é uma escolha técnica, né? Determinados critérios objetivos vão ter que ser seguidos, mas acaba sendo um pouco discricionário. Será que não é um pouco, sabe? Por que a CVM entende que o negócio A é melhor do que o negócio B? Quando eu falo CVM é porque nós estamos aqui, evidentemente, discutindo a instrução da CVM, o processo regulatório no sandbox da CVM. Mas eu acho que é uma dúvida que eu acho que vale para o sandbox em geral. Quem garante, quem escolhe que aquele projeto, aquele negócio inovador é melhor que o outro? Porque, evidentemente, que vão acontecer pessoas com apresentações maravilhosas, com todos os argumentos e os dados possíveis para justificar que o processo dele deve ser escolhido, o negócio dele deve ser escolhido em detrimento do outro. Será que isso não cria uma vantagem competitiva indevida para esse negócio que entrou no sandbox em detrimento do outro? Então, assim, como eu falei, eu não tenho uma conclusão a respeito disso. Sei que eu não estou sozinho nisso, tem várias pessoas que têm dúvidas parecidas. Eu acho porque uma consequência disso aí, né, seria o seguinte: esses negócios que passaram pela CVM receberam uma espécie de um selo de qualidade. Será que isso não afastaria investidores em outros negócios? Claro que existe o seed capital, existe o investimento anjo, existe o venture capital, tem uma série de entidades, né, de instituições, de fundos de investimento que direcionam os seus investimentos para as diversas fases de maturação de um negócio. Mas será que, no fundo, todos eles visam um retorno financeiro, né? Da essência deles ter um retorno financeiro. Será que eles isso em algum momento não vai afastá-los também de outras iniciativas? Esperar, não, poxa, eu vou ver o que a CVM falou, vou ficar já esperando a CVM, vou ficar esperando o Banco Central, vou ficar esperando a SUSEP. Então, acho que essa é uma outra questão para a gente refletir também. Até que ponto, vamos dizer, esse selo de qualidade, entre aspas, da CVM, não mudaria, né, esse ambiente de investimentos, a necessidade que as empresas têm de contarem com capital para se desenvolver, nessas empresas startups. E aí eu acho que vem também um outro lado, uma outra questão para pensar. Esse ambiente de startup, de inovação, ele é muito... A palavra disrupção, né? A gente escuta muito. Então, os negócios disruptivos. E por que são disruptivos? Porque eles, efetivamente, viram de cabeça para baixo a maneira como você enxerga o mundo, como você enxergava o mundo antes. E eu vou contar aqui uma outra história até também, de novo, do meu filho, aquele mesmo que está com o cabelo ruim agora. Mas então ele era pequeno e ele tinha... Eu falei para ele que eu gravei música, que tinha gostado de ouvir e tal, e ele pediu para ouvir. Aí eu entreguei o celular para ele. Ele, em vez de botar o celular no ouvido, assim, como eu colocaria, ele imediatamente pegou o telefone e colocou assim. Por quê? Porque o alto-falante do telefone fica embaixo. Então, para ele já é uma coisa natural. E para mim ainda não. Se alguém me desse um telefone, eu ia pegar, ia botar no ouvido e... Por quê? Porque eu enxergo o mundo de uma maneira diferente da dele. Então, acho que esse é um desafio constante que a gente tem de procurar saber que existem essas diferenças e que tem sempre pessoas pensando num negócio diferente do que hoje em dia existe, né? Num mundo diferente do que hoje em dia existe. Esse é o principal ponto da inovação. E aí vem a dúvida que eu quero deixar para também debater com vocês um pouco mais adiante. Será que essa possibilidade de você desenvolver um negócio num ambiente controlado não geraria um efeito reverso na criatividade, na inovação, não desestimularia a disrupção? Será que você, tendo uma oportunidade de empreender um negócio novo num ambiente controlado, será que isso não mudaria a maneira de pensar desses
agentes renovadores, né, desses empreendedores inovadores, eu acho que esse é o segundo ponto que eu queria deixar aí para a gente pensar e debater lá na frente. Mas, resumindo, assim, eu acho que a instrução da CVM acho que ela é muito boa, ela é muito clara, eu acho que vai ser uma experiência muito positiva. Temos que aguardar os resultados, né? Mas eu não tenho dúvida que realmente negócios inovadores sairão daí. Eu comecei com aquela frase do Jorge Pérez, e vou terminar com uma outra frase, dessa vez do Nelson Rodrigues, não é isso? Que só os profetas enxergam o óbvio. E eu acho que o Sandbox é uma chance de nós trazermos os profetas para dentro da CVM, para dentro do mercado de capitais. Vamos em frente. Obrigado. Muito obrigado pela sua contribuição, doutor Leonardo. Eu até anotei aqui. Então, o senhor já deixa duas perguntas para o debate com o doutor Henrique. A primeira ligada à discricionariedade, se ela poderia alavancar ou excluir algum player, e a segunda ligada ao efeito reverso do querido da atividade regulatória. Para completar esse debate, já inaugurado pelo doutor Leonardo, eu passo a palavra primeiramente para a doutora Ludmila, e na sequência para o doutor Fabrício, antes de voltar a palavra ao nosso diretor da CVM. Ludmila, você tem a palavra. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite da escola, agradecer a Thaís, que, de forma muito gentil, me colocou nesse debate, que eu muito gosto muito. Acho esse debate de inovações fantástico. Então, vou começar falando sobre fintech, né, que até pouco tempo operavam em grandes vazios regulatórios, ou nas chamadas brechas de legalidade, e passaram a sentir a opressão regulatória estatal iniciada pela Lei 12.865, de 2013, que fixou um marco regulatório referente ao setor de pagamentos, que hoje corresponde já a 33% do mercado de fintechs. Na sequência, o Conselho Monetário Nacional aprovou, no final de 2018, a Resolução 4.656, de 2018, que permitiu a criação de 2 novos modelos de instituições financeiras, quais sejam a Sociedade de Crédito Direto e a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas. Como nota, é preciso consignar que a Resolução 4.656 foi fruto da experiência da Fairplace, que, felizmente foi aniquilada, pois foi considerada uma instituição financeira. Por fim, mais recente, a Lei Complementar 167, de 2019, permitiu que as ESCs, as empresas simples de crédito, fossem reguladas. O risco de atividade regulatória estatal estrangular o desenvolvimento do setor financeiro sob novas bases tecnológicas fez com que o grupo de trabalho de fintechs da Comissão de Valores Imobiliários projetasse as chamadas sandbox regulatórias, né, que o doutor Henrique falou tão bem. Isso marcadamente em decorrência de uma pesquisa realizada pela PwC, que, ao entrevistar os responsáveis pelas instituições financeiras, concluiu que, para 86% dos CEOs, o excesso de regulação é a principal ameaça à expansão de novos negócios, para além da insegurança jurídica no Brasil, fruto de regulações ambíguas ou obscuras e de decisões sancionatórias randômicas. É o que o doutor Leonardo falou um pouco, né, sobre essa questão que nós vamos debater logo mais. As caixas de areias regulatórias, modelo já utilizado no Reino Unido e nos Estados Unidos, como já disse o doutor Henrique, ela, né, permite que os novos players se isolem de maneira segura e controlada e executem seus processos de modo a experimentar suas operações em áreas neutras de risco, sob o olhar não interventivo do Estado. Então, dito isso, eu fiz uma breve introdução sobre as fintechs. Eu gostaria de saber do doutor Henrique
Se após esse processo de experimentação, o senhor prevê alguma efetiva mudança de mindset regulatório que permitirá o desenvolvimento de novas tecnologias financeiras, principalmente para atender às crescentes demandas decorrentes da crise do Covid-19, ou permanecerão as restrições limitantes que acabam por forçar as fintechs a se tornarem correspondentes bancários e, ao fim e ao cabo, nada muda? Então, esse é o meu questionamento para o doutor Henrique. Retorno a palavra para o doutor Carlos Vinícius. Muito obrigado, Ludmila. Passo, então, já para também os questionamentos e o debate. Doutor Fabrício Dantas. Muito obrigado a todos, muito obrigado à escola. Thaís, mais uma vez, que a partir de um outro vídeo que nós fizemos há coisa de umas 3 semanas atrás, surgiu essa ideia, uma pergunta que ela mesma fez, né? Era até um áudio sobre direito administrativo, basicamente sobre regulação de petróleo, em épocas de pandemia, né? Como todos nós sabemos, né? A época das crises, normalmente, a época das pandemias, principalmente agora, exige uma regulação mais intensa, exige do órgão regulador uma atividade mais intensa para suplantar algumas divergências ou alguns problemas que se criam e, eventualmente, restringir ou aumentar o grau de regulação em alguns determinados mercados regulados, né? Obviamente, e não ao contrário do que muitas pessoas que não conhecem exatamente o termo vêm defendendo, um terreno fértil para a utilização de sandbox, né? É uma tecnologia ou um ambiente de tecnologia controlada, de regulação controlada, para estimular novos negócios, novas formas de se negociar, nova forma de ver o mundo, né? E, como o doutor Henrique bem colocou, começa em 2015, na época, eu, inclusive, estava no Ministério da Fazenda, tentei levar isso para o Banco Central, não sei se você estava no Banco Central, Henrique, na época. O Sidney, o Isaac e o Sidney foi uma recepção muito boa, né? Na época, o ministro Joaquim Levy também gostou muito da ideia, mas era um governo, digamos assim, estranho, então não deu para novas resoluções. Eu fico extremamente satisfeito de ver a SUSEP enveredando por esse caminho, ver o Banco Central, inclusive, trazendo uma forma inovadora, mundial, foi inclusive premiada mundialmente, né? Eles chamam de sandbox setorial, mas que, na minha opinião, é quase que uma incubadora, porque não há uma suspensão, né? Na própria expressão do Banco Central, lift, né? Não há uma suspensão da regulação e, portanto, você coloca empresas, digamos assim, você ajuda empresas a começarem a correr para quando você soltar as rodinhas da bicicleta, elas continuam a correr normalmente, né? E também vejo agora, com muita felicidade, a nova resolução da CVM, adotando as melhores práticas, né? Como o Henrique falou, havia uma divergência, especialmente entre o modelo adotado na Inglaterra e o modelo adotado em Singapura, né? Singapura estimulando determinados setores, enquanto que na Inglaterra era um modelo mais geral, né? E aí a gente vê a felicidade do modelo inglês, com 89 novas firmas no mercado e funcionando, né? Tem até um artigo muito interessante do professor Christoph Chen, que ele fez doutorado na London School e é professor da Universidade de Singapura, em que ele demonstra que o modelo inglês é muito mais inteligente. E aí, já entrando um pouquinho no que o Leonardo falou, é um modelo que estimula mais a criatividade, porque você não fecha, né? Você não exige, por exemplo, fintech de crédito, agora eu vou fazer um levantamento de regulação. Fintech de sei lá o quê, entendeu? Não há um direcionamento mercadológico, você deixa o mercado completamente aberto e, com isso, você consegue trazer a regulação um pouco mais próximo da realidade disruptiva. Ou seja, você consegue
e acho que o grande ensinamento de ambas, da Sandbox que a FCA colocou, tem até um estudo bem interessante sobre isso, é que não só as empresas aprendem, o próprio agente regulador, o Henrique colocou isso perfeitamente, também vai aprender, né? E, ao fim e ao cabo, quando terminarem esses 2 anos, será sido um laboratório regulatório, não só para o agente que quer entrar no mercado, mas como para a própria regulação em si, e poderá replicar isso para outros players que possam vir com uma tecnologia mais eficiente, né? E já vão encontrar um ambiente regulatório propício para isso. É um desafio grande, que a gente fica extremamente satisfeito de ver o Brasil adotando, né? Principalmente nos seus 3 agentes, né, mais diretamente ligado ao mercado de capitais, ao mercado financeiro, ao mercado de seguros. É uma felicidade muito grande para mim, especificamente, ver a CVM adotando isso. Eu sei que vai dar um trabalho muito grande para a área técnica e também para a diretoria, mas eu acho que não vai ser perdido. E eu queria botar uma questão em debate. Como na Inglaterra isso deu tanto certo, a FCA agora está imaginando um Global Financial Innovation Network, ou seja, um sandbox regulatório mundial, né, em que diversas agências iriam se juntar para estimular a inovação mais rapidamente no mundo inteiro. E aí eu queria saber do Henrique e do Léo, o que vocês acham desse modelo? Se o Brasil tem chances de entrar nisso? E qual seria, principalmente, os desafios disso? Porque essa atividade de mercado de capitais, atividade financeira, atividade de seguros, é uma atividade extremamente regulada no mundo inteiro. De um lado, como é o setor de transporte, por exemplo, e aí nós estamos vendo aí o Buzzer, nós estamos vendo o Uber, nós estamos vendo regulações, por exemplo, completamente diferentes entre países, e dentro de países, regulações diferentes entre estados, e dentro de estados, regulações diferentes entre municípios. Não seria uma forma de, a partir desse nosso ambiente, em tudo dando certo, tenho certeza que vai dar, seguindo o exemplo da Inglaterra, nós talvez pensarmos numa globalização, num ambiente de sandbox globalizado? Era basicamente essas as questões que eu queria colocar. É muito bom a gente fazer esse tipo de live, esse tipo de iniciativa da escola, porque é um assunto novo, é um assunto que nós temos a tendência, como tudo no Brasil, a copiar, e copiar errado, por vezes, né? Como, por exemplo, querer utilizar o conceito de sandbox para momentos de crise, né? Para levantamento de regulação ou para mudança de regulação em momentos de crise. E eu acho que iniciativas como essa, patrocinadas principalmente pela Thaís, porque se a Thaís fala, ela é aquele antigo vademecum das lives. A Thaís consegue juntar todo mundo em tempo recorde e tem uma paixão muito grande por isso. Ela fala com a gente, ela fala de uma maneira tão apaixonada sobre essa questão, né, que a gente acaba tirando um tempo aí para discutir e acaba sendo muito proveitoso. Agradeço demais aí a todos e fico aí à disposição para o debate. Muito obrigado, Fabrício. Antes de voltar a palavra ao doutor Henrique, eu queria passar a palavra à Thaís para algumas considerações. Inicialmente, queria agradecer muito ao Carlos Vinícius pela acolhida. Sempre é uma pessoa que fomenta o debate. Quando a gente começou a trocar ideia, a gente está tentando fazer um tempo, né, Carlos? Acho que a gente já se conhece uns 2 anos, a gente está tentando fazer eventos junto, aí cada hora é uma coisa diferente. Infelizmente, né, a pandemia acabou nos aproximando
por conta da internet. E a gente está conseguindo fazer já 2 nessa semana, que tomara que venham outros também. O de quarta-feira sobre reequilíbrio dos transportes urbanos foi muito interessante, as perguntas foram muito bacanas. Então, o pessoal que estiver assistindo também, que tiver pergunta, as meninas são super prestativas, o Raj também, então pode postar no chat aqui do Meets que o pessoal depois transmite ao Carlos Vinícius e ele formula aos palestrantes. Agradecer imensamente a generosidade de todas as palavras que foram direcionadas para mim pelo Carlos Vinícius, pelo Leonardo, pelo Henrique e pela Ludmila. Ludmila, agora a gente está tendo mais contato, agora não se livra mais de mim, né? Então, é muito bacana a gente ver a generosidade dos colegas de compartilhar as pesquisas que estão fazendo. Quando a gente começa a pensar num tema que pode ser debatido, a ideia é justamente essa que passa pela nossa cabeça. Tem colegas que estão numa situação muito complicada, então você dá um compartilhamento de conhecimento num momento desse é fundamental. É sempre fundamental compartilhar conhecimento, mas numa situação de pandemia, de isolamento, me parece que é cada vez mais necessário, além de fundamental. Queria dizer que o Henrique, a fala dele me chama muita atenção pela clareza da exposição, né? Que é sempre peculiar a exposição que ele faz. Empresarial não é a minha área e confesso que não sou muito afeta, não gosto muito, mas sempre quando ele fala de uma maneira tão encantadora que sempre acaba atraindo a atenção. A gente fez um evento sobre processo administrativo sancionador que contou com uma belíssima contribuição dele na exposição e no processo administrativo, na regulamentação do processo administrativo sancionador na CVM, que envolve muita gente e anima muita gente a querer perguntar. Então, vou me arriscar a uma pergunta com base nessa liberdade que me foi conferida. Parabenizar também a exposição do Leonardo Lobo, que tive a oportunidade de conhecer agora, através do Fabrício, parabenizar pelas colocações do Fabrício, pelos questionamentos da Ludmila. A minha pergunta é a seguinte: eu sempre vi o Sandbox e confesso que fui apresentada ao tema pelo Bruno Felgson, que é um advogado aqui do Rio de Janeiro. Não sei se está nos assistindo. Se estiver, Bruno, obrigada por todo o compartilhamento de conhecimento. O Bruno fez a tese de doutorado dele na UERJ sobre Sandbox, e é um grande incentivador, tem vários debates realizados a respeito do tema, e é uma pessoa que tem uma clareza de exposição muito, muito relevante sobre essa temática. E sempre que ele falava, eu pensava na questão da segurança jurídica para quem está operando no mercado. O Leonardo falou, poxa, mas será que isso não seria um desincentivo à inovação? Eu acho que a falta de segurança jurídica, principalmente no mercado de capitais, né, é mais limitador para a inovação do que, efetivamente, uma regulamentação que possa criar algumas outras restrições. Me parece que essa é não sei se estou tendo uma visão míope do mercado, mas me parece que a ausência de regulamentação estimula o que a gente tem chamado, uma expressão cunhada pelo Rodrigo Mascarenhas, procurador aqui do Estado do Rio, que é o direito administrativo do medo, né? Em que você cria uma inação, em que as pessoas optam por não fazer com medo do viés de controle que vai ser realizado depois. Então, eu queria saber quais são as iniciativas conjuntas do Ministério Público, dos tribunais de contas, porque necessariamente depois essas questões vão ser balizadas pelos órgãos de controle, e se está tendo um diálogo na elaboração dessas normas de sandbox. A pergunta é compartilhada tanto para o Leonardo quanto para o Henrique, acaba sendo um pouco mais para o Henrique, mas os dois puderem falar, eu agradeço, e deixar um registro que o Daniel Lima, que é um promotor de justiça aqui do MP do Rio de Janeiro, está com um laboratório de inovação também no Ministério Público, e que essas experiências são muito bacanas de serem partilhadas por todos os colegas de outros estados. A gente vê o Sandbox caminhando mais em algumas capitais, Distrito Federal, São Paulo, Rio, mas é importante a gente compartilhar experiências e aprender com a experiência do outro, né? A gente não precisa cometer todos os erros ou, eventualmente, alguns equívocos, sendo que a gente pode aprender com a experiência do outro.
Então, era basicamente isso, renovar o agradecimento ao Carlos Vinícius e a gentileza das palavras dos demais expositores. Muito obrigado, Thaís. Thaís, nós também no Ministério Público, principalmente na escola, nós temos uma iniciativa de laboratório de inovação, que até é praticamente tocado pela Lígia, que está aqui na sala conosco. A Lígia tem uma experiência... A Lígia eu conheci no Conselho Nacional do Ministério Público, onde eu ainda estou na presidência com o doutor Augusto Aras, e eu a trouxe aqui para a Escola Superior do Ministério Público da União por achar que ambiente de inovação é um ambiente de escola. Então, nós fizemos aqui na escola um laboratório de inovação do Ministério Público, né? E a Lígia está à frente disso. Então, e estamos buscando parceria, formar uma rede de inovação, isso é muito importante. E a CVM está fazendo isso com muito capricho, com muito zelo e com muito cuidado. Doutor Henrique, antes de passar a palavra ao senhor, eu já anotei aqui, fora as considerações do Leonardo, a doutora Ludmila perguntou se haveria, ao final desse ambiente de sandbox, uma mudança definitiva no perfil regulatório, ou um reforço das velhas práticas regulatórias. O Fabrício questiona sobre sandbox global, e eu, abusando da minha função de presidente de mesa, ainda que virtual, eu também quero perguntar, a minha pergunta ela é muito voltada, não propriamente para essa sandbox, mas para a atividade regulatória da CVM, né? Uma coisa que a gente sempre pergunta quando a gente pensa em regulação é, primeiro, se há necessidade de regulação, e segundo, quando regular, né? E aí, para isso, os teóricos têm várias respostas, Cassius tem resposta, fixa algumas premissas, 6 ao todo, Binemboy adiciona uma, do Rio de Janeiro, mas a minha grande questão me parece que a inovação, principalmente a inovação, quando nós estamos pensando em inovação financeira, talvez ela se desenvolva, eu sou um crente em ambiente desregulado, eu acredito em desenvolvimento em ambiente desregulado, né? E o mundo tem nos mostrado essa experiência, né? Todas. Se nós estudarmos inovações, como o doutor Leonardo citou, disruptivas, desde o início, a gente vê disrupção no Netflix, no WhatsApp, no Uber, aplicativo de transporte, agora Boozer, como o Fábio citou. A minha pergunta será que trabalhar abaixo do sarrafo regulatório, ou seja, com pouca exposição a riscos, tanto para o player que está inovando, quanto para aqueles que estão entrando nesse mercado inovador, baixo impacto de dano, isso não seria também uma solução regulatória? E eu volto desde já, então, a palavra ao doutor Henrique. Primeiro, obrigado aí por todas as colocações, pelas perguntas, debate extraordinário, todas as colocações muito pertinentes, reflexões positivas. Eu acho que a gente vai realmente tirar grandes conclusões aqui das reflexões que todos fizeram. Eu anotei todas as perguntas, eu anotei a pretensão de ser aquele que vai responder todas as perguntas, né? Vamos todos juntos responder e encontrar soluções, mas evidentemente que vou tentar me desincumbir aqui da missão que vocês me passaram, né? A sua pergunta, doutor Carlos Vinícius, eu vou responder por último, porque ela fecha com chave de ouro. Eu não podia participar de um debate de alto nível sobre sandbox e regulação sem que alguém perguntasse se vale a pena regular, quando regular, por que regular, se esse é o caminho. Discutir, inclusive, o poder regulamentar. Isso é a base, inclusive, que antecede uma discussão como essa. Eu vou falar por último, e eu acho que tem uma questão muito interessante aqui. Eu acho que vocês vão achar muito interessante também. Tentando passar de uma maneira geral algumas colocações do Leonardo, eu queria dizer primeiro que a ideia do sandbox assim, pressupõe você reconhecer antecipadamente que a inovação não vem do poder público. Então, veja, a ideia não é você sentar na sua caixinha no poder público e você dizer onde eu vou desregular ou não, porque aqui eu acho que deve ser inovado. Aqui eu acho que isso aqui, eu tirando essa regulação, aqui vai surgir a inovação, aqui vai ter um produto assim. O regulador não tem essa perspectiva,
não tem essa capacidade, até porque, por maior que seja o Estado, ele não vai nunca conseguir adivinhar assim, todas as propostas inovadoras que podem surgir diretamente do mercado. Evidentemente, não é o ambiente mais ágil e mais flexível para formar novas ideias, novas tecnologias, novas formas de usar tecnologias pré-existentes. Então, você parte do princípio, olha, não é daqui que vai vir a inovação. E se permite receber do mercado as contribuições sobre onde estariam as tecnologias inovadoras. Até que ponto? Veja, vou dizer o evidente, a CVM não pode dispensar o cumprimento de lei. A ideia não é essa. Então, aquilo, e é importante dizer isso, porque depois eu vou comentar a provocação, a reflexão do Fabrício. A CVM não pode dispensar o cumprimento de lei. Então, ela vai dispensar aquilo que está previsto na sua regulamentação infralegal. Naquilo que é possível regulamentar, que exista a regulamentação, a CVM pode dispensar. E por que ela regula? Bom, para dar uma resposta mais fácil e compreensível, se de um lado você tem o desenvolvimento do mercado e o outro a segurança dos investidores. Então, existe uma série de dispositivos infralegais que são criados para diminuir a exposição dos investidores a risco. Então, há níveis de transparência, de disclosure de informação, procedimentos a serem dotados, documentos a serem preenchidos, salvaguardas econômicas, financeiras, regras e sub-regras de prevenção à lavagem de dinheiro, proteção da informação, disciplina de processo de tomada de decisão, assim, requisitos de capacidade técnica, profissional, de recursos humanos, orçamentários, tudo isso é feito para proteger o investidor. E aí você pode errar, tendo uma regulação mais protetiva e que diminui a agilidade do mercado, ou uma menos protetiva, aquela que corre mais risco, e de certa forma, você tem reguladores ao redor do mundo, a partir inclusive da sua própria percepção de realidade, isso é um tanto quanto até filosófico, se dividir entre aqueles que são um pouco mais protetivos, aqueles que assumem mais riscos, e com isso se expõem. O Brasil, na minha avaliação, marca por uma disciplina mais protetiva, assim, um pouco mais forte na regulação, até porque, de certa forma, parece que estamos aqui, os reguladores, sempre correndo atrás de evitar o mal feito, ou de punir aquele que fez o mal feito, pelas razões que cada qual possa ter do porquê que somos assim. Mas o fato é que nossa regulação é tanto quanto mais protetiva. Quando você permite, quando você cria o sandbox, você fala, olha, eu quero que vocês me digam onde na regulação que já existe, eu criei uma vedação ou uma proibição que não permite você atuar. É essa figura, Leonardo, daquele que foi lá, bateu na sua porta, olha, eu estou com esse projeto aqui. Aí o advogado fala, olha, não pode, proibido pela instrução número tal, não sei o que número tal, não sei o que, volta para a prancheta, tem que ser tudo diferente, porque as instruções não permitem. Agora você tem um outro ambiente. Você fala, olha, excelente projeto, tem tudo para funcionar, mas, considerando que tem vedações tais e tais nas instruções, talvez você consiga fazer isso num ambiente regulatório experimental. Você pode participar de um processo com a CVM, você fala, olha, eu quero esse projeto aqui, me dá essas dispensas aqui, eu vou mostrar para você como é que eu consigo adicionar esse novo produto, essa nova forma de fazer com segurança para os investidores. E vai ensinar mesmo para a CVM, tá vendo que você desfazer essa sua regulação não prejudicou os investidores? E tornou mais competitivo, reduziu custos, incluiu pessoas no sistema financeiro, no mercado de capitais. Vamos topar fazer essa experiência juntos? Vamos. Então, é uma porta aberta para a inovação financeira, para aqueles projetos que antes não seguiriam para frente. É evidente que a ideia aqui não é substituir outros ambientes de incubação de negócios, propostas extraordinárias que já não precisam de descontos regulatórios, provavelmente terão outros padrinhos, outros locais para se amadurecer e desenvolver. E, para além disso, quando a CVM cria o sandbox regulatório, ela não tem por objetivo facilitar a vida desse participante. Isso é uma decorrência.
Então, a ideia não é criar uma vantagem competitiva para esse participante. A ideia é que algum participante demonstre a viabilidade da dispensa regulatória e, ao final, a CVM ou qualquer regulador consiga, inclusive, perceber que é o caso de conceder a mesma dispensa para todos aqueles que têm o mesmo projeto. Então, não se pretende, ao final, ter, assim, perenemente uma vantagem para um em detrimento dos demais. A ideia é, novamente, melhorar o ambiente de negócios para todos os participantes. A perspectiva de que isso aqui pode trazer uma vantagem discricionária é uma visão do copo meio vazio. A minha visão aqui é do copo meio cheio. Sim, esse participante, que teve o trabalho, inclusive, de propor um projeto, de estabelecer salvaguardas, e correu o risco de não funcionar, ele vai ter uma vantagem competitiva por um ano, por mais um ano. E, ao final, se for positivo, todos terão a mesma vantagem, todos se beneficiarão da experiência, regulador e demais participantes do mercado. Então, a gente tem, ao final, um mercado ainda melhor. A forma de você escolher esses participantes, assim, de fato, foi uma grande preocupação nossa. E a grande parte da instrução é esse processo de admissão, da maneira que a gente encontrou, mais impessoal, transparente, possível, né, com critérios também conhecidos. Há algum grau de discricionalidade? Há sempre algum grau de discricionalidade na seleção de propostas, aqui, assim, diversos reguladores, até na própria regulação há grande grau de discricionariedade. É inegável discricionalidade no bom sentido, aquela que nós do direito público conhecemos, né? Conveniência e oportunidade, que não é arbítrio. Há um grande grau de discricionariedade inerente mesmo à adoção de uma medida e de julgamento, por mais que os critérios estejam disponíveis, é claro que há um julgamento possível, mas um julgamento motivado, com base em premissas previamente estabelecidas e impessoais, e é o que a gente no direito administrativo tende ao máximo, é o máximo da segurança que a gente consegue colocar para um ato administrativo, que poderá ser questionado. Olha, você não motivou adequadamente, os critérios não eram impessoais, esses critérios dirigem as escolhas. Bom, feito da forma que fizemos, fica um escrutínio, mas tentamos colocar na instrução, assim, o maior número possível de garantias para que esse processo seja um processo justo, competitivo, transparente, isonômico para os participantes, com foco na melhoria do mercado e não na concessão daquele benefício específico para um participante. Eu acho que, nesse sentido, gostaria muito que a disrupção viesse por um sandbox. Quero ver, seria extraordinário que algo como essas grandes empresas, um Nubank, um Uber, Facebook, tal, qualquer uma dessas empresas começasse no sandbox regulatório, daria um prazer enorme, uma satisfação enorme para todos que participaram. Ver isso dessa forma. Bom, pode ser que aconteça ou não, mas não vejo como prejudique. Eu acho que é uma iniciativa que trabalha em paralelo. Iniciativas como a do Banco Central, que os colegas do banco me permitam uma comparação, elas são tanto quanto norteadas até pelo tamanho da sua estrutura. O formato mais amplo em que o Banco Central colocou seu sandbox é extraordinário, também gostei muito de ver, é bem mais amplo e acolhedor, né? Mas é porque o Banco Central é uma autarquia de 4.000 funcionários, então assim, é completamente diferente a capacidade que você tem de acompanhar modelos inovadores. Digamos que a caixinha de areia tem tamanhos diferentes, né? Então, é uma caixinha de areia com um tamanho bem maior a do Banco Central. A Ludmila, ela colocou uma questão assim, muito interessante, né, ao final, sobre o sandbox Covid-19, como é que a gente faz para transformar esse ambiente de negócio já agora. Essa crise mostrou que a inovação, assim,
tem o seu papel na redução de barreiras e superação mesmo de dificuldades de todas as matrizes. É claro que não é só por ela que a gente vai conseguir superar essa crise, mas diversas medidas inovadoras, diversas formas de proceder têm contribuído e vão continuar contribuindo para a superação da crise. A CVM, por exemplo, editou uma nova instrução para permitir que as assembleias anuais, as assembleias de maneira geral, inclusive de debetoristas, de outros valores imobiliários, possam ser feitas de maneira digital. A Lei 6404 previa que as reuniões tinham que ser feitas na sede da empresa, anacrônico, os investidores ali, que os acionistas precisavam ir até a sede da empresa, e agora, por oportunidade da crise, a gente cria as assembleias inteiramente digitais. Agora todos podem participar exclusivamente por meio eletrônico da votação dos principais itens inerentes às decisões de uma companhia aberta, e são as maiores companhias do Brasil, agora poderão ter a participação digital. É uma grande alteração. Não configuro como disrupção, porque a gente precisa de alguns elementos para chamar isso de disrupção, mas é evidentemente mais um elemento que altera as relações de governança dentro de uma companhia. Diversos já realizaram seus procedimentos digitais, e eu acho que é uma grande inovação, e foi criada de forma perene. Ela não foi criada apenas para que o ano de 2020, enquanto durar o estado de calamidade pública, não. É uma inovação que veio para ficar. Outras inovações podem surgir. Eu não digo que venham desse sandbox, porque a gente tem um processo, você criar um processo tão rigoroso leva tempo. Então, provavelmente, a gente não vai ter o começo de nenhum programa de sandbox regulatório em 2020. Mas a ideia é, sim, de que essas novas tecnologias decorrentes do sandbox regulatório, ela vem para ficar e modificar o ambiente regulatório de maneira perene. Novamente, vejamos o que o mercado traz de inovação para a gente e o que a gente consegue, então, fornecer de desconto regulatório para melhorar o ambiente de negócios. Quanto à reflexão do Fabrício, é muito interessante mesmo. A discussão sobre um sandbox internacional, mas antes de falar do internacional, Fabrício, eu estava lá no Banco Central em 2015, estava lá, eu era o secretário da diretoria, estava lá com o Sidney, Isaac, e também secretário do Conselho Monetário Nacional, então também ia lá nas nossas reuniões periódicas, algumas melhores, outras piores, do Conselho Monetário Nacional. Foi um período engrandecedor. Tempo difícil, né, comigo? Tempo difícil. Foi um período engrandecedor. 2015... Mas a MP 74 foi um golaço, pô. Foi uma coisa bacana, né? Não, eu acho que sim. Muita coisa aconteceu. Sim, há frutos, sim, isso é importante. A relação do Ministério da Fazenda com o Banco Central naquela época era muito boa. Acho que era a melhor possível ali, considerando todas as demais relações que eram estabelecidas, né? Mas deixa eu voltar aqui, depois a gente conversa um pouco sobre 2015. Tá certo, amigo. Bom, a gente botou na instrução que o sandbox pode ser feito, inclusive, em parceria com outros reguladores no Brasil. Também permite a realização de sandbox, inclusive com autoridades reguladoras competentes de jurisdições estrangeiras. A gente imaginou algo assim, prevemos algo assim. Mas para mostrar graus de dificuldade, para você fazer um sandbox com outros reguladores, você veja, é possível que o participante traga, olha, eu tenho um modelo de negócio inovador, mas ele não respeita o que o que alguém definiu como as caixinhas do mercado de valores imobiliários, a caixinha do sistema financeiro, a caixinha do seguros e capitalização, a caixinha de previdência. Esse meu projeto aqui, ele perpassa essas caixinhas. Então, para eu tocar esse projeto inovador, eu precisaria de descontos regulatórios do Banco Central, da CVM e da SUSEP. Ou só de dois, do Banco Central e da CVM, Banco Central, qualquer combinação 2 a 2 que se imagine nesse grupo, incluindo o Previc e tal. Só que isso dependeria, primeiro, dos timings,
Já há um sandbox aberto na CVM, há um sandbox aberto do Banco Central. Esse produto, ele é prioritário para a CVM? Ele é prioritário para o Banco Central? Ambos os órgãos consideram que esse é um projeto maduro, seria elegível pelas duas regulamentações, e olha, nós fizemos um esforço bastante grande para que as regras de sandbox saíssem com um espaço de tempo curto entre cada um desses reguladores, chegamos a fazer eventos em conjunto, trocamos as respectivas minutas, e na medida do possível nós nos aproximamos, mas ainda assim, há diversas dificuldades já para você coordenar sandbox que perpassem mais de um mercado regulado com supervisores nacionais. Então, já é uma dificuldade fazer isso no Brasil. Fazer com reguladores estrangeiros, nós previmos aqui, a CVM participa de iniciativas, na IOSCO, que é o órgão que congrega os reguladores de mercado de capitais do mundo, a CVM é o único país emergente que presidencia um comitê, que é justamente o Comitê de Proteção e Defesa de Investidores, que engloba as medidas de inclusão financeira. Então, estamos muito cientes, mas há diversas limitações. E aqui o ponto lá sobre as questões legais. Veja, para que a gente pudesse estabelecer um sandbox internacional, a gente precisaria, já inicialmente, tentar compatibilizar os diferentes marcos regulatórios. Algumas coisas no Brasil dependem de alteração legal, em outras jurisdições não dependem de regulação legal. Então, o que se pode fazer lá a título de sandbox poderia não ser possível no Brasil, e vice-versa. Regramentos diversos. A gente pegar um exemplo mais evidente aqui para todos. Sigilo bancário. A forma de tratar sigilo bancário nas diversas jurisdições é completamente diferente. Então, se pressupor um certo marco regulatório sobre informações que podem ser compartilhadas em razão do sigilo bancário, já pode em si, apenas em tese, ser uma grande limitação para um sandbox em nível internacional, porque alguns simplesmente não podem adotar, porque essa exigência não é dispensável, porque é uma exigência de lei, uma vedação de lei, sim, no Brasil. Esse é só um exemplo de como limitações legais, marcos legais em cada uma da jurisdição pode ser uma dificuldade. Sim, além disso, o Brasil hoje, isso é algo que eu acho interessantíssimo, Fabrício, você deve ter essa visão muito bem também. É muito comum nas diversas jurisdições você ter 3 grandes reguladores. Você tem alguém da área de seguros, previdência e capitalização, um regulador de mercado de capitais e um regulador do sistema financeiro, Banco Central. Então, você tem 3 órgãos. Há alguma jurisdição que trabalha, inclusive, com 2 órgãos. Um que cuida de todas as regras prudenciais e o outro só de supervisão. O Reino Unido é assim. Então, você não tem 3 órgãos para o nosso sistema financeiro lato sensu. Você tem 2. O Brasil é um modelo quadripartite. É o único que tem 4 estruturas. O que já é um complicador. Nós fracionamos ainda mais essas estruturas. Eu percebo que alguma iniciativa de um determinado regulador internacional pode exigir a coordenação entre mais de um regulador aqui, porque essa matéria no Brasil depende de dispensas regulatórias que são afetas a mais de um regulador. E, para além disso, o nível de desenvolvimento de um mercado pode fazer com que certas questões sejam prioritárias para o Brasil e menos prioritárias para uma jurisdição desenvolvida, porque o mercado lá é mais desenvolvido. Então, é bastante difícil coordenar, só para dar assim, um pouco das dificuldades, é difícil você coordenar entre reguladores em nível internacional com jurisprudências diferentes, com divisão de atribuições entre reguladores diferentes, com times e priorização diferentes por conta do nível de desenvolvimento do mercado e outras questões estruturais ou conjunturais. Tudo isso seriam desafios bastante grandes, mas eu não excluo por completo. Eu acho que, mesmo nesse comitê da IOSCO, o Brasil e os demais países têm conseguido coordenar iniciativas conjuntas de inclusão financeira. Eu acho bastante possível
que medidas de inclusão financeira possam, sim, ser coordenadas em um organismo internacional e permitir iniciativas conjuntas de descontos regulatórios. Mas há desafios. Vejamos novamente, vejamos o que é a realidade, o que é a indústria, o que os participantes privados conseguem trazer para a gente. Podemos ser surpresos. Por fim, também já falei muito aqui, eu queria só colocar um ponto aqui na reflexão do Dr. Carlos Vinícius. Uma commissioner, uma comissionária da SEC, a CVM americana, ela coloca uma questão muito interessante. Ela falou, olha, eu acho que essa história de sandbox regulatório, você tem um trabalho enorme, você tem curso orçamentário, seu curso humano, você precisa ficar ali acompanhando aquele participante, e afinal de contas você trabalha muito mais com a regulação e dispensas do que com a desregulação. Eu não defendo o sandbox, não defendo a caixinha de areia, eu defendo a praia. Então, ao meu ver, nós temos que inverter essa perspectiva. Vamos desregular, e como um salva-vidas que observa os cidadãos na praia, vamos desregular e observar os cidadãos e as práticas inadequadas. A partir de uma desregulação e observação das práticas inadequadas, aí a gente trabalha com a regulação para prevenir. Mas, claro, olha, isso é tudo em tese. E esse exemplo da praia é o exemplo que ela dá mesmo. Tá? Eu não estou tentando popularizar um argumento complexo. Então, é dessa forma que ela coloca. Então, vamos abrir essa caixinha de areia, fazer logo uma praia desregulada e vamos trabalhar nos comportamentos inadequados, regulando-os na sequência. Muito interessante em tese, acho muito interessante em tese, me fez pensar sobre isso. Não chega a ser absolutamente inovador, já fizemos, CVM já fez isso. Fizemos isso ano passado, por exemplo. No ano passado a gente disse, olha, existe não era possível você registrar ofertas sigilosas. Mas isso causava diversos incômodos. É difícil a gente dar aqui um exemplo tão específico. Mas o fato é, então, para o próximo período, vamos mudar a regulação e observar os efeitos decorrentes e tirar lições. Pode ser que com as lições aprendidas a gente volte atrás, a gente volte a proibir determinada forma de atuação. Não deixa de ser uma desregulação, uma forma de permitir a praia e atuar nos comportamentos indevidos. Mas, assim, é um argumento em tese, porque, de fato, exige um nível de maturidade, talvez, do mercado, dos participantes, a agilidade dos reguladores, a agilidade do poder judiciário, um certo também desenvolvimento, educação financeira dos nossos cidadãos, inclusão financeira é algo que a gente tem trabalhado assim, incansavelmente lá na CVM. Assim, como premissa e para fim de reflexão, acho que esse é o contraponto, né? Vai ser um sandbox ou uma praia regulatória, né? Eu acho que a gente já está inovando bastante só com essa caixinha de areia que a gente está criando. Mas com isso, meus caros, eu devolvo para vocês aqui para a gente continuar amadurecendo essas ideias. Muito obrigado, doutor Henrique. Eu até tomei nota aqui dessa fala de nós queremos a praia. É justamente isso. É uma tentativa de abrir sob controle, né? É uma liberdade vigiada. É colocar tornozeleira eletrônica nas tecnologias financeiras e limitarmos quando desbordar algum limite que possa causar algum prejuízo a terceiro, à atividade financeira. Acho que esse é um bom caminho a seguir e, óbvio, a CVM tem que ter toda a cautela nisso, porque é esse o papel da CVM, né? Ter cautela
e preservar alguém que possa ser afetado, ou coletivo que possa ser afetado por essas novas tecnologias. É isso que a gente não quer também. Então, nós já estamos com o tempo bastante avançado, estamos com a sala cheia, o que significa que o debate valeu a pena, que o seminário valeu a pena, e esse debate só valeu a pena por conta de todos os senhores que aceitaram dele participar. Então, agradeço penhoradamente o doutor Henrique pela contribuição, pela disposição de estar aqui debatendo sobre esse tema, que é o tema dele, ele é o dono de tudo, ele é quem manda no setor, é quem entende de tudo. Então, a sua vinda aqui, a abertura da administração e da CVM, por meio do senhor, em vir aqui e dialogar abertamente sobre esse tema, demonstra como a CVM está se comportando, abrindo a possibilidade de explicar a todos os interessados, explicar a quem eventualmente seja, entre aspas, cliente dessas novas tecnologias e aqueles que querem se arriscar como players dessas novas possibilidades financeiras. Então, muitíssimo obrigado. Na sequência, eu já até mandei uma mensagem aqui, doutor Henrique, para a Thaís, eu vou pegar o seu contato, a gente fala para pegar o material e para a gente falar mais sobre isso, né? E tão logo as coisas se acalmem e a gente possa circular livremente, eu faço uma visita e espero o senhor também na escola. Eu agradeço também ao doutor Leonardo, que fez contribuições valiosíssimas de cunho tanto teórica quanto de cunho prático, de quem conhece esse mercado, de quem atua nesse mercado, ao doutor professor Fabrício, meu colega da Universidade de São Paulo, que fez observações também valiosas, procurador do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é prem em nomes que despontam no cenário nacional jurídico, e a Procuradoria do Rio de Janeiro, então, é uma coisa de doido, né? A doutora Ludmila, advogada, uma das presidentes do IBCJUR, e que eu sei tem experiências e tem interesse marcante nessa área de tecnologia financeira, e principalmente a queridíssima Thaís Marçal, que é a responsável disso tudo, é quem sempre cuida dos nossos eventos e faz isso tudo. Aliás, a Thaís já me mandou aqui, eu e o meu querido Alexandre Aragão, colega do Fabrício, da Procuradoria do Rio de Janeiro, temos um evento organizado, claro, pela Thaís, na semana que vem, no dia 18 de junho, às 19 horas, e o tema é restrições estatais aos direitos fundamentais em tempos de pandemia. Então, quem tiver interesse, a Thaís vai fazer a divulgação e nós esperamos vocês por lá. Agradeço mais uma vez e informo que quem participou, as mais de 50 pessoas que participaram desse seminário e tiver interesse em receber o certificado, serão para vocês encaminhado um e-mail da Escola Superior do Ministério Público da União, e nesse e-mail haverá o procedimento para a retirada do certificado. Agradeço, então, a todos, mais uma vez. Esse evento ficará disponível no YouTube, e nós enviaremos o link e disponibilizaremos o link a partir de nossa página. Muito obrigado, bom final de semana a todos, fiquem com saúde. Tchau, tchau.